Vamos para a revista Jacobina e esse artigo importantíssimo. Para combater o racismo, a esquerda precisa retomar a sua tradição universalista. Texto do Renan Malik. Vamos acompanhar aqui. Conversamos com o escritor Kenan Malik, autor do livro Not So Black and White, que reflete sobre a relação entre a questão racial e a luta de classes hoje, associando a ascensão da política identitária como declínio do movimento operário e do universalismo. Vamos entender aqui direitinho. Os leitores talvez conheçam melhor Kenan Malik por sua coluna semanal no Observer, onde ele discute tudo desde imigração até religião e tecnologia. Contudo, sua formação está longe das páginas da mídia liberal. Nascido na Índia e criado em Manchester, Malik esteve intensamente envolvido em campanhas políticas da década de 1980. Quer tenha lutado contra as deportações, organizando patrulhas de rua contra a violência racista ou participando de campanhas da Newham Set e Colin Holt. Sua introdução política veio da linha de frente. Durante grande parte da década, ele esteve ativo em uma série de organizações marxistas e revolucionárias. Hoje é mais conhecido, no entanto, como um defensor da liberdade de expressão e do secularismo e um crítico do multiculturalismo e das políticas de identidade contemporâneas. Seu último livro, Not So Black and White, A History of Race, From White Supremacy to Identity Politics, não é tão preto e branco, uma história da raça da supremacia branca, as políticas identitárias em tradução livre, reflete sobre a questão racial e sua relação com a luta de classes hoje, associando a ascensão da política de identidade com o declínio do movimento operário e do universalismo. Taj Ali conversou com Kenan Malik para explorar essa história e as mudanças políticas sísmicas que ela provocou. Aí a revista A Jacobina pergunta, né? Você pode nos contar mais sobre a sua formação e como isso moldou a sua visão política? Cresci numa Grã-Bretanha muito diferente da de hoje, nos anos 70 e 80. O racismo era cruel e visceral e estava entrelaçado na estrutura da sociedade de uma forma que é difícil imaginar agora. O Pak bashing, ataques violentos organizados contra a comunidade paquistanesa, mas também contra imigrantes de outras nacionalidades, uma vez que Pak era um termo pejorativo direcionado também para os indianos e pessoas provenientes de outros países da Ásia Meridional e do Oriente Médio. Era o esporte nacional. Não me lembro de voltar para a escola sem ter brigado. Eu frequentei uma escola predominantemente branca. Esfaqueamentos eram comuns. Bombardeios incendiários eram eventos quase rotineiros. Se recorresse à polícia, era mais provável que eu fosse preso do que o racista. Foi um momento extraordinariamente difícil. Essa experiência me levou a militar politicamente contra a brutalidade policial e as deportações racistas na década de 1980. Ao mesmo tempo, afirmo com frequência que, se foi o racismo que me atraiu para a política, foi a política que me fez ver além dos limites do racismo. A justificativa social envolve mais do que desafiar a injustiça feita contra mim. A cor de pele, a etnia ou a cultura da pessoa não fornecem nenhum guia para a veracidade ou a validade das suas crenças políticas. Através dessas campanhas descobri os escritos de Karl Marx, John Stuart Mill, Thomas Paine, James Baldwin, Rosa Luxemburgo, C.L.R. James e Frantz Fanon. Meu pai cresceu em Luton na mesma época. Muitas das estradas pelas quais ando hoje eram zonas proibidas para pessoas como ele devido à ameaça de violência racista. Essa experiência moldou enormemente sua compreensão de mundo. Quando entrevisto antigos membros dos Asian Youth Movements e da Indian Work Association, fica claro que a raça era central na análise política deles. Essas campanhas estavam enraizadas tanto na classe quanto na raça. Eles se viam como parte de uma luta mais ampla da classe trabalhadora. A Indian Worker Association foi fundada na década de 1930 para dar vozes aos trabalhadores e migrantes, mas estava intimamente ligada às lutas da classe trabalhadora da Grã-Bretanha.
Os Asian Youth Movements surgiram no final da década de 1970, ao mesmo tempo que as Irmãs Negras de South Hall, os Panteras Negras e o coletivo Race Today. Havia também organizações mais amplas, como a Liga Antinazi e o Rock contra o Racismo. Essas campanhas estavam enraizadas tanto na classe quanto na raça. Eles se viam como parte de uma luta mais ampla da classe trabalhadora. Bem interessante esse texto, viu? De uma certa forma, ele dialoga um pouco com aquele texto do Sérgio Hoff. Fala, querido Fábio Fonseca. Obrigado pela sua presença, meu querido. Agora estamos mais perto aí da nossa meta. Faltam neste momento, deixa eu fazer as contas aqui rapidinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Faltam 43 pila, gente. Quem puder ajudar, agradeço aí. Agora, se todo mundo der R$1, a gente fecha numa boa. Fecha com folga a nossa live. Obrigado aí, Fábio. Quando os movimentos juvenis asiáticos se autodenominavam asiáticos, não foram para se distinguirem dos afro-caribenhos, mas para assimilar uma ruptura consciente com as formas sectárias da política subcontinental. A maioria de nós se considera negra porque negro era um rótulo político, não étnico. Estávamos tentando forjar uma identidade mais inclusiva. Muitos hoje adotam um ponto de vista mais restrito e identitário. A noção de negritude política hoje é altamente contestada e, com algumas exceções notáveis, assim como o movimento sindical, desapareceu em grande parte como conceito. Mais recentemente, o termo BAME, sigla em inglês para negros asiáticos e minoria étnica, como termo genérico para pessoas de cor, também foi contestado. Parece que estamos vivendo em uma época muito diferente. De certa forma, tudo mudou muito rapidamente. Se olhamos para as lutas antirracistas do início da década de 1980, elas foram essencialmente políticas. Campanhas contra as deportações, contra os ataques racistas, contra a brutalidade policial, pela igualdade de remuneração no local de trabalho. Na década de 1990, grande parte da luta era cultural. O caso Salman Rushdie foi extremamente importante como um divisor de águas, tanto na minha vida como na política britânica. Ele resumiu essa mudança do político para o cultural. Não existia comunidade muçulmana no início da década de 1980. No final da década, o caso Rushdie revelou até certo ponto que um sentido mais restrito da identidade muçulmana tinha se consolidado. Aí pergunta, nessas lutas da década de 1970, existia uma grande solidariedade entre diferentes comunidades minoritárias, independentemente da cor de pele. Alguns atribuem o declínio das coligações amplas ao papel do Estado na divisão das comunidades, que muitas vezes se enfrentavam quando se tratava de competir pelo financiamento. Ele responde, a ascensão do que se poderia chamar de socialismo municipal no GLC, sigla em inglês para Conselho da Grande Londres, e a cooptação de grupos antirracistas independentes pelo Estado local desempenharam um papel importante. O GLC viu o combate ao racismo mais como uma celebração das diferenças étnicas e culturais. Isso se tornou parte de uma abordagem mais fragmentada. O antigo ethos universal da esquerda começou a erodir. As pessoas começaram a definir-se por identidades mais restritas e paroquiais. O negro tornou-se um rótulo étnico em oposição ao rótulo político e assim por diante. É preciso explicar e compreender essa mudança para explicar a ascensão de vertentes identitárias mais fragmentadas dentro de movimentos antirracistas e da esquerda hoje. Você esteve envolvido em muitos grupos de esquerda por décadas. O que atraiu para essas organizações? Eu estive envolvido em muitas organizações de extrema esquerda na década de 1980, o Partido Socialista dos Trabalhadores, o SWP, e o Partido Comunista Revolucionário, o RCP, o Big Flame. Acho que eles me deram uma estrutura materialista e progressista através da qual pude compreender a minha raiva e a minha frustração. Essa estrutura permaneceu comigo muito depois de ter deixado essas organizações, tal como o reconhecimento da importância do universalismo na classe trabalhadora. Queridos brigadeiros, vamos lá, seguindo com a leitura
Aí a pergunta: seu livro mais recente é altamente crítico em relação à política de identidade contemporânea e contrasta com a luta de classes. Você pode explicar algumas dessas críticas? Se voltarmos para os anos 70 e 80, o movimento operário estava profundamente imbuído de racismo. Muitas greves lideradas por migrantes de primeira geração, como a Contralt's Red Scar Mill, de 1965, e a Imperial Typewriter, de 74, não foram apoiadas. Os grevistas negros e asiáticos muitas vezes tiveram que confrontar os sindicatos quando tiveram que confrontar os patrões. A política de identidade emerge do aumento do pessimismo social e de um mundo em que a classe se tornou menos importante e a luta de classes e a política menos plausíveis aos olhos da maioria das pessoas.